Síndrome de borderline ou transtorno de personalidade borderline. Você já ouviu falar sobre isso? Não é muito comum, né? Mas eu posso te garantir que cerca de 20% da população brasileira sofre com esse tipo de transtorno de personalidade. E a ideia do vídeo de hoje é trazer esse conhecimento para que você possa se analisar. E caso você encontre alguma semelhança com as características e sintomas que eu vou te falar agora, por favor, peça ajuda. A principal característica nesse transtorno, de personalidade borderline é a oscilação repentina de humor, comportamento e até dos relacionamentos. Os sintomas mais comuns são a instabilidade emocional, a agressividade e muitas vezes a oscilação repentina do nada. Por isso que eu coloquei do céu ao inferno, porque isso acontece de uma hora para outra. Eu listei alguns sintomas, algumas características que você pode observar, para que você possa identificar melhor esse transtorno. Muitas vezes essas pessoas elas têm medo de ser abandonadas. E o abandono é algo muito sério, que muitas vezes nem precisa acontecer. O próprio medo do abandono, a própria possibilidade de ser abandonada faz com que a pessoa desencadeie uma quantidade de comportamentos referentes a esse medo. E quais são esses comportamentos? Raiva, muita raiva. A raiva do abandono, a raiva de si mesmo. O que faz acontecer também é a distorção da autoimagem. A maioria dessas pessoas, elas se punem por achar que não prestam, por achar que são pessoas ruins, pessoas que não têm valor. E muitas vezes essa punição, ela vem para a própria agressão física. São pessoas que se cortam, são pessoas que se machucam, que se ferem e muitas delas até cometem suicídio. É importante a gente entender que a baixa autoestima também está muito relacionada a isso. Como eu te falei, elas não se veem como uma pessoa de valor. Então, autoestima lá no chão. Outra coisa é um vazio existencial, quase crônico. Elas sentem um vazio de si mesmas, elas não conseguem se preencher. E o curioso é que muitas vezes nas suas relações, elas são extremamente intensas. Então são relações avassaladoras, mas que de uma hora para outra ela não quer nem olhar para a cara da pessoa. É tudo muito intenso. Começa rápido, termina mais rápido ainda. Outra coisa que é um ponto bem importante é que muitas dessas pessoas gostam de viver perigosamente. Muitas delas se envolvem com drogas, muitas delas fazem coisas para colocar a própria vida em risco. Daí a preocupação com esse tipo de transtorno. E lembre-se, muitas vezes devido ao medo, à insegurança, elas não conseguem se imaginar sozinhas. Você consegue perceber isso? Muitas vezes as pessoas confundem o transtorno de personalidade borderline com o transtorno bipolar. Mas a grande diferença é que o transtorno bipolar há uma oscilação de 2 momentos e há um tempo de um para o outro. No borderline não, No mesmo dia você pode estar bem, do nada ficar estressada, brigar com todo mundo e do nada ficar na paz. Então há essa oscilação de horas ou até minutos de uma grande agressividade e volta ao normal. Então essa oscilação rápida é a grande diferença do transtorno bipolar, que ocorre em períodos, Só que no borderline não. Então é importante você observar, Mudanças de humor repentina, atentar contra a própria vida, se cortar, se machucar, muitas vezes se ferir por medo do abandono. Isso não é normal. Precisa buscar ajuda. Esse transtorno acontece com homens e mulheres, mas mulheres buscam mais ajuda, Homens nem tanto, mas pode acontecer tanto com homens quanto com mulheres. E a ideia desse vídeo, como eu te falei, é para que você possa ter a curiosidade sobre esse assunto e caso você tenha percebido algumas características, busque saber mais, mas busque principalmente um profissional da área da saúde mental. O normal é você ser saudável, é você ter equilíbrio. Isso é o normal. Caso outra coisa esteja acontecendo, busque ajuda, tá bom? Espero que tenha ficado claro. E o que
Também um fator a se observar é que muitas pessoas têm dificuldades até na área profissional, porque não sabem lidar com críticas, não sabem lidar com pressão, então oscilam muito de um emprego para o outro porque sempre fogem desse tipo de acontecimento. Então, se isso acontece com você, por favor, busque ajuda, tá bom? Até o próximo. Tchau, tchau!